Olá, coroas! Meu nome é Rogéria Silva, estamos no canal Encara Coroa e hoje nós vamos falar um pouco sobre política monetária, o balançar do dinheiro no mercado interno. Ressaltaremos um planejamento financeiro diferenciado, não mais em uma versão pessoal, particular, mas dentro de uma dinâmica maior, com ações governamentais que corroboram para o crescimento e o bem-estar de uma nação. Nós sabemos e vivenciamos tempos, em que há uma globalização não só econômica, mas social, cultural, política, e que nossos instrumentos de política monetária são revisados constantemente, readequados, realinhados a essas situações, que ocorrem no mundo, inclusive guerras, doenças, que vêm repercutir dentro de uma dinâmica econômica e que esses instrumentos eles são utilizados como mecanismos de readequação, realinhamento do crescimento da economia. Vale destacar que a política econômica não se resume apenas à política monetária. Nós temos também a política cambial e a fiscal, e que existem órgãos específicos dentro do governo que trabalham diretamente com essas ações, como é o caso do Conselho Monetário Nacional, que é a cabeça do sistema financeiro. Temos como coordenador e fiscalizador também o Banco Central do Brasil e temos também a Secretaria Especial da Fazenda Nacional. Existe todo um organograma em torno desses afazeres, e que buscam esse equilíbrio que a economia precisa. Nem pode haver muita inflação, mas também não pode haver deflação, porque nós precisamos de aquecimento. E eu gostaria de pedir para vocês, se gostam dos conteúdos do canal, deixe seu like, inscreva-se e siga a minha página no Instagram. Pois bem, o sistema financeiro sente o balançar do dinheiro. O momento está mais fácil, outros momentos está um pouco mais difícil. Isso não quer dizer que está errado, Essa dinâmica é preciso acontecer para que nós consigamos o equilíbrio. E nós podemos questionar: para que eu preciso entender o sistema financeiro, esses instrumentos de política monetária, e esses operadores, o que isso tem a ver com a minha vida, Recentemente eu postei o vídeo Tilintar do Sistema Financeiro Nacional e também consegui naquela oportunidade mostrar a diferença dos órgãos normativos, supervisores e os operadores, E é no sistema financeiro que nós sentimos esse balançar do dinheiro, Quando se aumenta as disponibilidades, Quando se há um determinado freio e por quê, E todas as ações existem fundamentos, que nós precisamos ter um equilíbrio, Para que a economia consiga crescer, é preciso equilíbrio. O propósito do vídeo é trazer à luz essas ferramentas que estão dentro de um planejamento nacional e que são decisivas também para que nós realinhemos o nosso planejamento pessoal. Com relação ao Conselho Monetário Nacional, ele estabelece as diretrizes, as normas, o que podemos fazer, dentro do mercado financeiro. O Banco Central, ele tem a obrigação de fiscalizar, acompanhar e também seguir alguns nortes, como por exemplo a meta de inflação. Nós sabemos que existe uma meta que precisa ser perseguida e podemos até nos questionar: e para que temos uma meta se não é uma coisa saudável? Muitas pessoas acreditam que a inflação não tem
é serventia, não é útil, não é necessário, que não deve acontecer. Mas, na verdade, a deflação, sim, é um grande mal e é um péssimo sinal para as economias em desenvolvimento, né? No momento de deflação, significa que não há capacidade de consumo, que as pessoas diminuem o poder aquisitivo das pessoas, consequentemente diminui os preços dos produtos e também começa a haver uma quebra de empresas e também as pessoas perdem os seus salários. Isso vira uma bola de neve e tem que ser contida. E esses instrumentos de política monetária vêm para isso, para que nós tenhamos o equilíbrio, que não podemos ter uma deflação. Na verdade, há fluxo sim de altas e baixas, isso é saudável em determinada ocasião do mercado. Esse fluxo de preço, respeitando oferta e demanda, mas quando o IPCA, a cesta de produtos que estão dentro do IPCA, que inclui também serviços, educação, né, transporte, quando essa cesta está comprometida para baixo, significa que o mercado como um todo está comprometido. Então, a inflação é para ser acompanhada. O Banco Central tem esse desafio, o gestor do Banco Central, assim como outros gestores de bancos, existem metas, ele tem a meta mais desafiadora que existe, que é manter um índice de inflação dentro de uma perspectiva estudada, né, para a economia ter o equilíbrio. Admite-se um nível de tolerância, né, mas quando não consegue, é preciso esclarecer através de carta aberta ao ministro da Fazenda. Em países especialmente em desenvolvimento, a inflação, ela demonstra que a economia está caminhando, né? As pessoas têm um motivo de empreender, né? Elas vão comprar um produto e aquele produto, a perspectiva é dela ganhar dentro daquela margem ou subir um pouco, ter uma margem um pouco maior do que ela esperava, e não o inverso, de repente comprar um insumo para produzir um produto e quando vai vender está abaixo do valor dos insumos. Isso aí não pode acontecer, né? Quando isso acontece, na verdade, é dentro de uma perspectiva de recessão, tá? A inflação, ela é positiva, especialmente dentro de um país em desenvolvimento. O problema é manter o equilíbrio, não podemos extrapolar esse nível de inflação, e aí o desafio grande de quem está à presidência do Banco Central para perseguir esse patamar necessário para manter o equilíbrio da economia. O IPCA, que é um índice que mede a inflação, é índice de preço ao consumidor amplo, é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é mensurado desde 1980 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e que é publicado, né, a cada decênio, no primeiro decênio do mês, para que as pessoas tenham uma visão, né, e que possam fazer os seus planejamentos pessoais, tendo conhecimento, né, e aí é uma transparência, né, quando se posta o conteúdo, né, relativo à inflação, há uma transparência para o mercado. Depender do índice de inflação, nós podemos ter uma política monetária contracionista ou expansionista. E aí vem as ferramentas, que é o depósito compulsório, o redesconto e o Open Bank, que eu vou explicar agora para vocês como funciona. O depósito compulsório, né, na verdade, é um percentual de tudo que entra através de depósito à vista, depósito a prazo e poupança nas instituições financeiras. Quando o Banco Central estabelece um compulsório de 20%, por exemplo, significa que a disponibilidade das instituições em prestar para pessoas que estão deficitárias é de 80%.
não pode fugir desse percentual. O próprio nome já diz que é compulsório, né? Durante a pandemia, nós vivenciamos aí um período em que os depósitos a prazo, eles foram reduzidos, o compulsório de 25% para 17%. Isso aí foi uma medida adotada para que os bancos tivessem maior disponibilidade de recursos e emprestar para a população que necessitava de recursos emergenciais durante a pandemia. Então, esse aí é um exemplo, né, dos depósitos à vista e poupança também tiveram redução, e esse é um dos instrumentos adotados pelo Banco Central, né, por decisão, por normatização do Conselho Monetário Nacional, para que os bancos consigam levar fluidez de recursos ao mercado. E essa taxa de depósito compulsório, quando ela é maior, né, isso significa que há uma contração, há uma diminuição da disponibilidade do crédito. Isso em uma situação inflacionária é necessária, porque é preciso, em algumas situações, enxugar o dinheiro, né, para que ele não se desvalorize e também não diminua o poder aquisitivo das pessoas. Dentro da expansão, né, da perspectiva da política monetária mais expansionista, o depósito compulsório ele é reduzido para que os bancos tenham maior disponibilidade dos recursos para emprestar à população, né? Então, também o depósito tem um sentido, não somente como instrumento de política monetária, mas também segurança para as pessoas, né, que utilizam, fazem uso das instituições financeiras. Então, o Banco Central obriga que essas instituições guardem percentuais dos valores de maneira que elas não possam emprestar numa ponta tudo que elas captam na outra ponta. Então, existe essa margem de segurança para que elas tenham o recurso no Banco Central, né, e não venham comprometer a sua capacidade financeira. Todos os dias, as instituições financeiras, em seu fluxo de caixa, elas precisam fechar. Então, quando elas vão a uma instituição financeira, uma determinada instituição que não consegue suprir, não, eu não tenho disponibilidade, vai na outra instituição, não, eu não tenho disponibilidade, então ela vai ao Banco dos Bancos, que é o Banco Central. E este banco, por sua vez, vai emprestar, né? E esse aí pode ser um redesconto de liquidez, né, que é emergencial para fechar o fluxo de caixa, e ele vai cobrar um percentual, um spread por aquele recurso, né? E quanto maior o spread, quanto maior o percentual que essas instituições irão pagar pelo recurso, né, menor a disponibilidade de investimentos, de empréstimos na outra ponta. Por quê? Porque caso não feche o caixa, então ela vai pagar um valor um pouco mais alto. E quanto menor esse percentual do empréstimo, né, se vai tomar emprestado para emprestar na outra ponta, quanto menor, maior a ousadia da instituição, né, a capacidade, a disponibilidade para emprestar pessoas que estão deficitárias, né, já que ela vai conseguir com a maior facilidade, com um percentual menor junto ao Banco Central. Em caso de não conseguir, dentro do próprio mercado bancário, né, através das parcerias com outras instituições financeiras, ela vai lá no Banco dos Bancos tomar emprestado. Existe também um redesconto especial que envolve linhas de crédito motivadas, incentivadas pelo Banco Central dentro da lei, para as instituições financeiras emprestarem, né, especialmente o agrícola e também para exportação. Então, além do depósito compulsório e do redesconto, nós temos operações de mercado aberto, né? Então,
o Banco Central utiliza-se de leilões de títulos públicos, de títulos da dívida pública, né? Tanto oferta também como compra, para enxugar ou para levar dinheiro ao mercado, né? É o balançar do dinheiro no mercado interno, como o próprio tema trouxe. Quando existe uma disponibilidade de caixa muito grande, as instituições emprestando mais, elas podem levar a um poder aquisitivo maior, incentivar mais a compra e consequentemente, proporcionar uma inflação maior, né? Então, nessa perspectiva, o Banco Central faz um leilão de venda de títulos e esses títulos são adquiridos, né, pelas principais instituições financeiras do país e aí consegue, através dessa venda dos títulos, enxugar o dinheiro em excesso que está nas disponibilidades dessas instituições financeiras. Da mesma forma, quando os bancos estão com poucos recursos, o mercado precisa de recurso para emprestar aos empreendedores, às pessoas que estão em situação deficitária, o banco faz um leilão de compra de títulos, em que ele vai injetar recursos em espécie e ficar com esses títulos em suas disponibilidades no Banco Central. Então, como os bancos, instituições financeiras, elas precisam de dinheiro, as pessoas não tomam emprestado títulos, elas precisam de dinheiro, no caso o Banco Central ele compra, e aí o dinheiro vai para as instituições financeiras que emprestam na outra ponta. Então, resumindo, nós temos o depósito compulsório, que vai incidir sobre conta corrente, poupança e depósito a prazo. Nós temos o redesconto, né, que tem o redesconto de liquidez, o redesconto especial, em que é um empréstimo para as instituições financeiras, né, onde o Banco dos Bancos atua emprestando para que elas possam fazer o que a economia está precisando naquele momento, e também o Open Bank, em que ele consegue enxugar excesso de dinheiro e também injetar recursos quando necessário, né, através dos leilões de compra de títulos e também de venda de títulos da dívida pública federal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, despertado o interesse com a nossa reflexão e que possam revisar esses assuntos, né? Se aprofundar nesses assuntos e tomar decisões mais acertadas em momentos oportunos da economia, né? Tanto direcionar seus recursos, né? Considerando a taxa de inflação, como também considerando a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Mas o mais importante é investir naquilo que você gosta, que você tem interesse, que você consegue aprender, que você desperta o seu interesse, que traz maior aprendizado, a maior segurança no momento de você aplicar. Então, não somente a questão dos índices, mas também o seu perfil de investimento, né? Se você está adequado, qual o seu perfil de risco, se é conservador, moderado ou arrojado, e também a sua afinidade, como eu já falei em vídeo anterior, que é muito importante você ter afinidade com ou um empreendimento ou com determinados investimentos. Espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal e siga minha página no Instagram. Um beijo, coroas!